Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir, veja os destaques. Decorreu hoje a abertura da segunda sessão ordinária da Assembleia da República e parlamentares repudiaram terrorismo e ataques armados na Zona Centro. Polícia deteve 4 seguranças de uma empresa privada indiciados de roubo de combustível. Detido idoso que violou sexualmente a própria neta de 12 anos de idade na cidade de Xai-Xai. Vamos atualizar as notícias e poderá acompanhar ao longo deste jornal a abertura da segunda sessão ordinária da Assembleia da República, que decorreu esta quinta-feira. Por ora, está detido um idoso que violou sexualmente a neta de 12 anos de idade no distrito, aliás, na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Ela não está bem, ela não está saudável. Eu mesmo lhe chamar para lhe mandar. Ela parece que não está aqui perto. Mas tudo começou ali, que ela foi violada. Estou a pedir a justiça, peço a justiça. E a minha tia conseguiu lhe esconder aquele senhor, ela sabendo que aquele senhor fez coisas erradas com a neta dela. Em cumprimento do mandado judicial emitido há dias pelo Tribunal Judicial de Xai-Xai, o cidadão de 50 anos de idade, de nome Rodrigues Timane, acusado de violação sexual, foi recentemente capturado pela Cernic na cidade de Xai-Xai. A captura do cidadão foi graças à denúncia popular. Depois de tantas manobras, o suposto violador confessa o crime. Foi acusado ou o senhor violou? Eu não violei. O senhor teria confessado, portanto, perante a Procuradoria que violou e no gabinete de atendimento à mulher que violou uma menor de 12 anos? Aonde na Procuradoria nunca eu falei isso aí, que eu violei a criança. De verdade, sim, foi. Não confessei sinceramente, não posso mentir essa parte. Isso aí de atender chamada assim, atendi chamada. Eles queriam me quase encontrar comigo. Eu disse que não estou aqui. E daí disse que estamos a procurar de ti. Eu disse quando eu voltar, vou estar aí convosco. Você pode aparecer aonde? Me falaram, parece esse X. Você violou a criança. Eu disse como a criança já falou que eu lhe violei. Não há como para eu já negar esse caso, porque a criança afirma isso aí. A criança estava sangrando? Nada, eu não vi essa parte. Eu não vi, não posso falar que eu vi, não. Essa parte. O senhor convidou ela para entrar no quarto? Não, isso aí, não sei o que aconteceu, não posso explicar nada dessa parte. Sim. Não sou inocente dessa parte, porque a criança está falando a verdade. Viu? Isso eu não posso negar, porque a criança fala a verdade. Para eu fazer o quê? Não tenho nada que eu vou falar. No momento da sua detenção, o cidadão encontrava-se na sua residência na cidade de Xai-Xai, contrariamente à informação que o mesmo avançou à nossa equipe de reportagem, segundo a qual encontrava-se em algures na cidade de Maputo, em Mídia da Conceição, província de Gaza. Está igualmente detido um jovem de 28 anos de idade, pertencente a uma quadrilha que arrombava estabelecimentos comerciais e de ensino na cidade de Tete. A Polícia da República de Moçambique, PRM em Tete, neutralizou um indivíduo de 28 anos de idade, pertencente a uma quadrilha que se dedicava em roubo em estabelecimentos de ensino na cidade de Tete. O indiciado, ora detido na 4ª Esquadra da PRM, entrou em esquema que resultou em roubo de material informático pertencente ao Centro de Informação de Saúde de Tete e, a seguir, explica tudo como aconteceu. Eu estava a sair às 3 horas, estava a sair lá na minha praça, Matema, estava a comprar pão lá para bazar em casa. Chega aí no Juventude, encontro uma pessoa, me fala táxi, eu sim, táxi. Gira a moto para aqui, eu girei a moto, parei, como estava a pessoa. Se eu não sabia nada do bagagem dele também, é esse.
vamos levar o bagagem. Chega lá, leva o bagagem dele também, viu? O bagagem é grande. Eu não tinha como para negar também dizer que essa bagagem é grande. O indiciado afirma que faz serviço de taxi-moto no período noturno e, na altura, suspeitou do cliente que pretendia transportar o material na motorizada. Essa hora aí, 3 horas, eu desconfiei se a pessoa só viu também como era uma pessoa. Vou ver o bagagem também dele, vou carregar o quê? Nessa moto não dava aguentar, o Matiz não ia chegar. Eu estava daqui e vou bazar na bomba. Só eu tinha já descobrido e me deu esses 2. Essa bagagem é de muito dinheiro. Assim eu falei aí, é me bater. Em reação do caso, o porta-voz da PRM, Tete Feliciano da Câmara, diz que a neutralização do indiciado foi graças ao trabalho operativo levado a cabo pela corporação. Estamos perante um indiciado de 28 anos de idade, pertencente a uma quadrilha composta por 3 indivíduos, que na madrugada da última quarta-feira escalaram o Centro de Formação em Saúde, no bairro Xingodze, de onde subtraíram diverso material informático, à mercê do posicionamento tático e estratégico da força operativa deste comando. Foi possível interpelar em flagrante estes indivíduos quando se evadiam deste mesmo local e recuperar este material que teria sido subtraído daquele mesmo local. Por outro lado, da Câmara diz que, em conexão com o caso, há indício da existência de mais elementos pertencentes à quadrilha. Há fortes indícios que dão conta da conivência de um indivíduo pertencente a uma segurança privada, que presume que seja este indivíduo que teria facilitado a entrada daqueles indiciados. Neste momento, em coordenação com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, será conduzida uma investigação ainda mais eficaz que poderá ditar o total esclarecimento deste mesmo caso. Refira-se que este não é o primeiro caso de quadrilhas que se dedicam em roubo nos estabelecimentos de ensino na cidade de Tete. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias para a TV Sucesso. Autoridades policiais em Nampula apreenderam esta quinta-feira mais de 300 sacos de crack e heroína provenientes da cidade de Pemba, que tinha como destino a Tanzânia. Este pode ser um dos grandes golpes para os cartéis de droga no norte de Moçambique, com a apreensão destes sacos contendo heroína e crack, que se encontrava a bordo deste caminhão que partiu na província de Cabo Delgado, concretamente na cidade de Pemba. Doravante, a apreensão desta quantidade de drogas pesadas aconteceu no posto de controle de Rebaue, no processo de revista. Os indiciados no tráfico de droga distanciam-se e justificam o seguinte. Da mercadoria qual é? Eu não conheço o nome dele. Sai de onde? Sai de onde? No Cabo Delgado. Que lado do Cabo Delgado? Pemba. Pemba. Yeah. Está saindo do Cabo Delgado e é para onde? Para a Tanzânia. Tanzânia. Quem deu a mercadoria? Quem deu aquela mercadoria? Eu não conheço. Pegou esse caminhão. Como eu estou a conduzir esse caminhão? É motorista? Yeah. Então não sabia que tinha mercadoria? Não sabia? Tem quantos anos? Eu? 46. É natural de onde? É natural de onde? De aqui, de Moçambique. Onde é que te agarraram? Quero passar para a fronteira Tanzânia. Interpelaram o cara, eu estava no carro de boleia e me levaram para aqui. Eu não sei. Nesse plástico, o que é que tem? Está aí a documentar? São documentos. Telefone. Esse documento só? Tem dinheiro. Dinheiro, qual a quantia? Não tenho em mente. É muito dinheiro? Estou dizendo, não tenho em mente. Quem sabe o dono do dinheiro é aquele senhor, não sou eu. Me entregaram para pegar, não viste? Agora me entregaram para pegar. Na posse dos indiciados no tráfico de droga, a polícia encontrou 3 telefones celulares e uma quantia de 119 mil meticais, valor que servia para subornar nos postos de controles. Já o porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nacuti, explica como foi possível a descoberta e possível apreensão destas drogas. Portanto, devido às suspeitas com que a polícia trabalha, estes foram encaminhados ao nosso comando provincial, onde após a revista foi encontrado num teto falso ou numa parede falsa do contentor desta viatura 343 sacos de drogas
concretamente crack e heroína. E isso foi feito, foi descoberto o nome desta droga através de testes feitos junto do Cernic. E neste momento está-se a fazer um trabalho para apurar para onde esses indivíduos vinham, mas sabe-se que saíam da província de Cabo Delgado e dizem eles que iam com destino à Tanzânia. De referir que neste momento encontram-se sob nossa custódia 2 indivíduos, sendo um de naturalidade tanzaniana, mas nacionalizado moçambicano, e um outro moçambicano. Com imagens de Walter Faria, Leonardo Gimo teve sucesso em Nampula. Decorreu esta quinta-feira a abertura da segunda sessão ordinária da Assembleia da República, com os deputados a mostrarem-se preocupados com a insurgência em Cabo Delgado e com os ataques na zona centro do país. A abertura da segunda sessão ordinária da 9ª legislatura, que decorreu esta quinta-feira, foi marcada por discursos contra o terrorismo em Cabo Delgado e a instabilidade na zona centro do país, com as 3 bancadas parlamentares a apelarem para o fim da insurgência e ataques armados. A Presidente da Magna Casa começou por felicitar o Presidente da República, Filipe Nyusi, e Ossuf Momad, Presidente da Renamo, pelos esforços em prol da paz no país. No âmbito dos esforços para a consolidação da paz, a Casa do Povo enaltece e encoraja a Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, a prosseguir com o mesmo empenho em garantir que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em curso, que abrangeu centenas de concidadãos nossos, incluindo 140 mulheres guerrilheiras da Renamo. Felicitamos igualmente o líder da Renamo, Sr. Ossuf Momad, pelo seu contributo para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em prol da paz efetiva e perene. Instamos a autoproclamada Junta Militar da Renamo a parar com as atrocidades que vem perpetrando nas províncias de Sofala e Manica. No mesmo sentido, condenamos veementemente os terroristas que, sem dó e nem piedade, matam e promovem a desordem social na província de Cabo Delgado. Já o chefe da bancada parlamentar da Frelimo condenou veementemente o terrorismo em Cabo Delgado. Terrorismo, a barbárie e a selvageria protagonizada pelos terroristas está a causar dor, luto e sofrimento às famílias moçambicanas. O país e o mundo horrorizam-se com os crimes hediondos protagonizados pelos terroristas que, sem dó nem piedade, apelamos em especial aos jovens para que não aceitem, seja que pretexto for, serem recrutados pelos terroristas para a destruição do seu próprio país e na matança de seus próprios familiares. Viana Magalhães, da Renamo, falou da violação dos direitos humanos em Cabo Delgado por parte das forças de defesa e segurança. Estamos preocupados com relatos constantes de violação de direitos humanos no nosso país, principalmente nas províncias de Manica, Sofala, Niassa e Cabo Delgado. Preocupados com esta situação, a nossa bancada, nesta Casa, propôs na primeira sessão da presente legislatura a criação de uma comissão de inquérito para averiguar de forma séria e responsável as aludidas violações dos direitos humanos. Na altura, a bancada da pseudo-maioria respondeu com eufemismo e desdém, como tem sido seu apanágio em tudo o que é proposto pela Renamo. Foi preciso a Amnistia Internacional denunciar a violação dos direitos humanos em Cabo Delgado e não só, para a bancada dos camaradas sair do sonambulismo e ensaiar passos tutibiantes. Ainda sobre a violação dos direitos humanos, constitui nossa preocupação
os raptos e assassinatos de membros do Partido Renamo. Por fim, Lutero Simanco, do Movimento Democrático de Moçambique, apelou ao diálogo para o fim dos ataques da junta militar da Renamo. Queremos reiterar aqui, mais uma vez, que a violência armada que está graçando na zona centro do país tem que terminar, mas que termine por via de um diálogo envolvente com a junta militar da Renamo e não por via de mais violência. A abertura da janela do diálogo deve ser direcionada de forma construtiva para que haja um engajamento com dignidade e honra de todos os elementos da junta militar no processo da pacificação da zona centro do país. Como é habitual, na abertura da sessão ordinária que decorreu esta quinta-feira, não faltaram as farpas e acusações entre os parlamentares. E os deputados esperam que a segunda sessão da Assembleia da República, na sua 9ª legislatura, possa responder aos anseios dos moçambicanos com enfoque para o restabelecimento da paz e bem-estar da população. Que é a expectativa de nós todos, como moçambicanos, é o momento em que Sua Excelência o Presidente da República irá se dirigir à nação através da Assembleia da República para dar o seu informe sobre a situação geral da nação, onde irá fazer uma radiografia clara e concreta da situação econômica, social, mas também política do país. Se vermos em conta que o nosso país vive várias adversidades, calamidades naturais, mas também provocadas pelo homem. Falo neste caso das guerras, que é o terrorismo em Cabo Delgado, mas também dos ataques armados que são perpetrados pela junta militar da Renamo nas províncias de Manica e Sofala, e também a situação das catástrofes naturais que aconteceram agora na província de Manica, mas também em algum distrito da província da Zambésia. Esperamos é que as condições do povo moçambicano melhorem, no sentido de o povo que vive debaixo da linha de pobreza, haja um incremento salarial, haja aquilo que nós chamamos de acesso à justiça. O provedor da justiça virá a esta casa, o Presidente da República virá a esta casa. Esperamos ansiosamente que este país melhore no sentido de garantir que os cidadãos moçambicanos passem a viver com dignamente. A situação de Covid-19, a transparência do processo todo que envolveu o financiamento, as entidades que financiaram, e quando andamos em termos de relatório e das contas, isto é extremamente importante. Então, a nossa expectativa em relação a esta sessão ordinária. Esse edifício legal, em termos de leis, há uma lei que desponta, que é a proposta de lei de recuperação de bens e de perda de bens, de perda alargada de bens, de recuperação de ativos, que nós sabemos que é uma lei que já venha sendo por muito clamada pela Procuradoria-Geral da República, por forma a pôr cobro ou a dar maior cobertura a este desiderato de combate à corrupção, combate ao enriquecimento ilícito. Nós sabemos que são vários crimes que estão lá elencados, que esta lei irá permitir o seu desencorajamento. A bancada parlamentar da Frelimo entende que a criação de uma comissão parlamentar de inquérito independente para aferir a violação de direitos humanos no norte e centro do país, proposto pela Renamo, seria dispendioso para as contas do Estado, já sufocadas com a eclosão da Covid-19. É neste sentido que a Frelimo entende que recorrer à primeira comissão, que tem cobertura legal para desempenhar o mesmo trabalho, é o mais sensato e que a proposta da Renamo é inoportuna. Em sede da Comissão Permanente, a Renamo prontificou-se defendendo a criação de uma comissão de inquérito, proposta chumbada pelo fato de ser inoportuna, demagógica e desnecessária. Estando em causa uma alegada violação de direitos humanos, atentado à soberania,
protagonizados pelos terroristas na zona norte e na zona centro do país, nos termos do regimento, a primeira comissão é a comissão competente para apreciar o assunto. A ausência de uma comissão parlamentar de inquérito é vista pelo porta-voz do MDM, Fernando Bismarck, como uma desvantagem, visto que a indicação da primeira comissão pode não aferir com profundidade as reais necessidades causadas pela guerra no centro e norte do país. Uma comissão parlamentar de inquérito e de uma comissão de especialidade são distintas, obviamente. Um país mergulhado em duas guerras pode não conseguir os níveis de crescimento, porque uma boa parte do orçamento é canalizado na economia de guerra, o que não permite investir em setores importantes, como é o caso da saúde, da educação, de infraestruturas, do combate à desnutrição crónica. A partir desta auscultação que vai ser feita por parte da primeira comissão, a Assembleia da República terá, informações importantes sobre a situação real e, a partir daí, poderemos auscultarmos, obviamente, o Governo sobre a situação real em Cabo Delgado e também no centro do país. É por ser uma proposta inoportuna que o chefe da bancada parlamentar da Frelimo, Sérgio Pantia, assegurou que a primeira comissão já está no terreno a avaliar as atrocidades cometidas pelos terroristas contra cidadãos inocentes. E no superior interesse da vida e segurança das pessoas atingidas pelo terrorismo, a Comissão Permanente deliberou pelo envio da primeira comissão ao terreno e não pela criação de uma comissão de inquérito, pois a sua criação seria despesista e desnecessária, porquanto a Assembleia da República está suficientemente organizada através das suas comissões de trabalho. Porque o respeito pelos direitos humanos é um dos compromissos do partido no poder, Pantia acrescenta que criar uma comissão parlamentar de inquérito implicaria sufocar as contas do Estado já rotas com o impacto nefasto da Covid-19 e outras calamidades. Se queremos efetivamente ajudar, se queremos efetivamente saber da barbaridade dos terroristas em Cabo Delgado e na zona centro do país, o nosso povo, permitam-me que recorde o seguinte. O número 8 do mesmo artigo advoga que as comissões podem tomar iniciativas de inquérito, visitas ou controlo a áreas da sua competência. De referir que duas equipas da primeira comissão já se encontram no centro e norte do país para aferir o grau de violação de direitos humanos. A Renamo entende que a morosidade na criação do Fundo Soberano visa esvaziar todos os recursos naturais disponíveis no país em benefício de uma elite. Num contexto em que o governo, a sociedade e demais esferas da sociedade civil defendem a criação do Fundo Soberano, o governo entende ser pertinente a discussão da proposta, com vista a produzir subsídios capazes de viabilizar o desiderato em prol dos moçambicanos. Entretanto, o chefe da bancada parlamentar da Renamo, Viana Magalhães, diz que o argumento do governo é infundado e que a demora não passa de uma manobra para esvaziar os recursos disponíveis em benefício da minoria no poder. A bancada parlamentar da Renamo defende que o Fundo Soberano deverá ser gerido por um Conselho de Administração cuja composição seja das mais inclusivas, com incidência na Assembleia da República, que é o Fórum de Representação dos Moçambicanos. A demora na construção do Fundo Soberano, alegando estudos de viabilidade ou reflexões infindáveis, constitui manobras dilatórias para adiar o máximo possível a sua constituição, enquanto se esvaziam os recursos ainda existentes. A exclusão gera insatisfação e a insatisfação pode gerar conflitos. Esses conflitos podem degenerar em insegurança generalizada e guerras indesejáveis. Já o deputado da Frelimo, Feliz Silvia, sai a reboque do posicionamento do governo e sublinha que é preciso criar-se bases sólidas
para que o Fundo Soberano seja uma mais-valia para a população, onde as receitas advindas da exploração dos recursos contribuam para a melhoria das condições da população. Os ganhos são incomensuráveis. Há toda esta necessidade de criarmos este fundo. É um debate que vem desde que despontou a descoberta de recursos minerais, recursos naturais. Falo concretamente do gás na bacia do Rovuma, que sempre houve esta necessidade da criação do Fundo Soberano, e o Banco de Moçambique já lançou este repto, já está em debate em vários segmentos da sociedade. Estamos de volta às notícias. 507 profissionais de saúde foram infectados pela Covid-19 desde a notificação do primeiro caso em março. O diagnóstico positivo do Ministro da Saúde, Armindo Tiago, esta segunda-feira, acresceu para 507 o número de profissionais de saúde infectados pela Covid-19. Deste universo, 203 ainda lutam para se recuperar da doença. Falando esta quinta-feira em Maputo, durante a atualização da situação da pandemia, a diretora adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, fez saber que a maioria dos profissionais infectados estão na cidade de Maputo. Temos em todo o país 574 profissionais que ficaram infectados pela doença, sendo a cidade de Maputo aquela que está a liderar com 247 profissionais que foram infectados na cidade, foram infectados pela Covid. As autoridades da saúde notificaram nas últimas 24 horas 145 casos positivos de transmissão local, sendo que a cidade de Maputo registrou o maior número de casos, passando deste modo para um cumulativo de 10.537. Até o momento, temos 297 pacientes que foram internados para a Covid-19 nos nossos centros de internamento. Atualmente, temos 34 pacientes que se encontram internados nos nossos centros, sobretudo na cidade de Maputo. Nas últimas 24 horas, tivemos 4 altas e 8 novos internamentos, todos na cidade de Maputo. Temos 179 recuperados para as últimas 24 horas, 8.214 indivíduos previamente infectados pelo novo coronavírus estão totalmente recuperados da doença. A diretora nacional para a área de laboratórios de saúde pública do Instituto Nacional de Saúde, Sofia Viegas, disse que o governo tenciona descentralizar ainda este mês a capacidade de testagem das amostras suspeitas da Covid-19 às províncias. Dando uma capacidade de testagem diária de mais 200 testes na cidade de Maputo. Ainda este mês também para a província de Gaza, portanto a província de Gaza terá capacidade para testar para a Covid para perto de 200 amostras também. Iremos aumentar a capacidade em Sofala para mais 200 testes e criar capacidade na Zambésia. Para o próximo ano, iremos trabalhar para início do ano para descentralizar para as províncias de Tete e Inhambane. De salientar que perto de 6.000 pessoas observam quarentena domiciliária por suspeita da Covid-19. O economista Eduardo Sengo defende acessibilidade no processo de testagem da Covid-19 como forma de permitir o fluxo da economia. Insuportável. É como o economista Eduardo Sengo descreve o preço aplicado à testagem da Covid-19 no país para se viajar além fronteiras. É insuportável, tanto para os passageiros individuais, não é? Assim como para tanto os caminhonistas. Os que atravessam de forma individual, imagino que os motoristas fazem isso de forma individual, não são caminhonistas, então, eles não são livres disso,
terão que fazer. Então, tudo isto, obviamente, é bastante crítico. Nós, como CTA, estamos a discutir com o parceiro sul-africano para que esses testes rápidos também sejam disponíveis deste lado. Então, queremos disponibilizar esses testes também nas fronteiras, tanto de Moçambique, para que possam estar disponíveis para os moçambicanos. Estamos em discussão, sabem que essas matérias de saúde não são fáceis porque os governos entram. Portanto, não é apenas a vontade de ter esses testes, de ter dinheiro para comprar, também é disponibilidade. No setor privado, a testagem do novo coronavírus oscila entre 3 a 6 mil meticais. Este fato, segundo o responsável, mina a retoma das viagens para a vizinha África do Sul e, consequentemente, a retoma da economia. Definitivamente, já não é opção fechar a economia. Já não é opção fechar a economia, porque isto não vai parar. Então, fechar a economia, estaríamos a dizer o seguinte, é acabarmos com a economia, porque daqui a um ano isto não acaba. É um colapsar. Exatamente. Então, é agora que devemos desenvolver ações para sabermos coabitar. Recentemente, o governo sul-africano introduziu a testagem rápida da Covid-19 por apenas 170 rands, correspondente a aproximadamente 680 meticais. Uma iniciativa que tem estado a surtir efeitos desejados para a retoma da economia naquele país. A nossa abordagem na discussão com o governo, e o governo também concorda, obviamente, é encontrar forma de resolver algumas distorções das algumas medidas de prevenção que vão sendo colocadas. Como é que este processo de testes Covid tem que ser feito, as demoras que isso tem, como é que pode ser flexibilizado o fluxo dos caminhões, das fronteiras, que é um aspecto muito importante, e todos os requisitos associados a essas autorizações, como é que podem ser minimizados tanto o seu custo. Mesmo com a reabertura das fronteiras, o Terminal Internacional de Transporte de Passageiros da Baixa da cidade de Maputo continua vazio nos últimos meses. A polícia deteve 4 seguranças de uma empresa privada indiciados de roubo de combustível de vagões de comboio na autarquia da Matola. De acordo com as autoridades policiais na província de Maputo, as incursões de roubo de combustível por parte de agentes de segurança privada eram feitas na calada da noite, nos comboios de carga, causando enormes prejuízos à empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, naquela parcela do país. A força operativa em patrulha da 5ª Esquadra da PRM Machava deteve em flagrante delito 4 indivíduos, seguranças de uma empresa, quando subtraíam combustível nos vagões do comboio. A detenção deles foi graças à rápida intervenção da polícia e, neste momento, encontram-se detidos e aguardam procedimentos subsequentes. Desde já, apelar à comunidade da província de Maputo a ser vigilante e denunciar qualquer ato criminal a tempo útil. Na mesma subunidade policial estão detidos 4 indivíduos acusados de roubo de eletrodomésticos em residências. A título de exemplo, este jovem, com 19 anos de idade, apontado como cabecilha do grupo, confessa o crime. Antes de vendermos era antes de termos feito a ideia. Era vender há meses atrás. Não sei, até que eu me arrependo enquanto a isso. Porque é pela primeira vez para fazer esse tipo de coisa. Por sua vez, um dos integrantes, que por sinal foi quem transportou os bens roubados, nega o seu envolvimento no crime. Foi na sexta-feira, eu em casa, meu caminhão de serviço não apareceu, eu estava em casa bem tranquilo, com essa TV era para eu pagar aí. Quando eu carreguei essa TV era para deixar em casa dele. Eu disse que eu gostei dessa TV, eu disse que eu não tenho som no meu quarto, não tenho nada, então estou busy numa cena para estar a divertir quando eu estiver em casa, dias que não vou ao serviço. Então, eles queriam 1.200, eu disse, deixa lá comigo, eu hei de receber no dia 8. Quando eu tiver o taco, eu devia te dar. Ele disse, ok, tá nice.
fica lá com a TV. Bom, só estou a estranhar de repente, sexta-feira, estou a chegar, eu estou em casa, eu estava ali numa boa, pá. Eu até estava a dormir, numa boa, eu longe de mim, acordei e foi isso aqui, ouvir alguém dizer, meu colega do job veio para a minha casa, disse, pediu emprestado um alicate porque ele queria arranjar uma banca em frente da minha casa, então ele depois disse que sai do meu quarto, eu fecho a porta do quarto, então ele diz, tem uma chamada para ter aqui fora, eu quando saio para ver qual é essa chamada, são polícias pequenos, Cernic, de repente estão-me a empurrar ali, estão-me a dar chapadas, estão-me a algemar, estão a dizer, estão das cenas. Nesta quadrilha, há quem foi detido por ter comprado bens roubados. Poderia ter ajudado do mesmo jeito como eu fiz, ajudei ele a carregar essas coisas, do mesmo jeito. Ele pediu ajuda. Ele disse que a patroa, não ele disse, a patroa tem falecimento, como ele disse, né? Tem falecimento. Então, a patroa, há certos bens, e lhe ofereceu, era para carregar. Até ele queria uma carinha, assim, mas como ele veio ter comigo, ele disse que ele ofereceu, ele veio ter comigo, disse, não tenho um dinheiro para me emprestar, para alugar uma carinha para carregar umas coisas para a minha casa, cada minha patroa, eu disse, que coisas são essas? Ele falou, eu disse para ele, pá, tua patroa te ofereceu, depois eu não tenho uma TV, vais me vender uma. A porta-voz da PRM na província de Maputo, Carmínia Leite, diz que a neutralização do grupo foi graças à denúncia da vítima. O encerramento e a retirada de vendedores da autarquia de Dondo, na província de Sofala, custa cerca de 4 milhões de meticais. Reportamos muito recentemente que vendedores do mercado das Mangueiras, na autarquia de Dondo, na província de Sofala, clamam pela criação das melhores condições naquele local. Mas em resposta àquela inquietação, a edilidade, segundo eles contam, decidiu retirá-los. Então orienta que nós não podemos ter bancas fixas. Então, este momento de chuva assim, temos a preocupação de como proteger o próprio produto. A decisão deixa indignado a quem tem, a partir deste ponto de venda, o seu sustento. Agora, quando sair daqui, há de vender aonde? Nós só ajudar aqui para vender, para conseguir comer. O outro não tem marido, o outro não tem criança. Mas quando fica no mercado, costuma conseguir comer. Agora só vira boato, aqui não pode vender mais aqui. Nós já ir vender aonde? Para o edil Manuel Chaparica, que não se dispôs a falar para as nossas câmeras, via telefônica garantiu que os mesmos serão atribuídos bancas no Mercado Central e Cambé Zoom. Como é um lugar de reunião, de facto não seria apropriado para o mercado. Então eles têm que, de facto, encontrar um lugar mais seguro. E nós estamos a criar este mercado grossista para podermos descongestionar algumas áreas aqui no Dondo. Os que vendem banana em armazéns, os que vendem laranjas em armazéns, etc., passarão para este mercado grossista. E para o caso destes que se encontram mesmo nas mangueiras? Então vão ocupar os lugares libertos pelos atuais grossistas. Em que mercados? Mercado Central, Mané Zambeze. A construção do novo mercado vai custar aos cofres da edilidade cerca de 4 milhões de meticais. Estamos a começar já a fazer um estudo aos poucos, mas a partir do próximo ano é um trabalho intensivo sobre aquele mercado. E quanto tempo vai levar de obras? Acreditamos que até junho nós já vamos ter um desenvolvimento muito forte desta obra do mercado. A conclusão do mesmo está previsto para novembro de 2021. Está tudo dito. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã, quando forem 19h50. Até lá, boa noite.